Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco de matrizes e continuando aqui com matrizes de strings, né? De caracteres, matrizes de caracteres, né? Que a gente chama de strings. Então vamos ter um conjunto de strings e nós vamos trabalhar com mais do que uma dimensão. Então até nos programas anteriores nós trabalhamos com uma dimensão só e a partir de hoje nós vamos até ver um conjunto então de vetores. Mas antes disso vou falar para vocês aqui da nossa... Deixa eu até ver aqui se está certo. Isso. Vou rapidamente aqui falar da nossa apostila na página 39. Né? Então a professora Miriam colocou aqui algumas funções de manipulação de strings. Nós precisamos dar um include numa biblioteca chamada string.h. Nós até já fizemos algumas coisas, como descobrir o tamanho, né, de caracteres e assim por diante, mas hoje nós vamos falar por completo aqui. Então nós usamos a strlen em exemplos anteriores, tá? Onde então nós temos 4 importantes funções de manipulação de strings, tá? Então nós tínhamos também visto a questão da leitura de uma cadeia de caracteres usando o scanf, usando o gets e usando o fgets. Eu falei para vocês que o fgets tem problemas em relação à segurança, por isso no Linux ele não vai funcionar corretamente, né? Então ele não vai deixar funcionar o gets simplesmente, porque ele extrapola, ele estoura o campo, né? Então nós temos aí, mas vamos até falar do gets aqui, que ele já inclui o contra/0 no lugar do contra/n, então no lugar do enter ele não faz quebra de linha. O fgets ele considera a quebra de linha do enter que você digita no final, ele inclui essa quebra de linha na string, né? E o puts, na verdade, funciona para qualquer um dos dois, tanto você pode fazer a leitura com gets, o fgets. O put é putstring, né? Que é uma escrita, na verdade. Então você imprime, sem precisar se preocupar com o formato, ele imprime toda a cadeia de caracteres, tá? Bom, quais são as 4 funções principais de strings que nós temos aí? Nós temos strlen, que descobre o tamanho de uma string, tá? Calcula o tamanho sem contar o contra/0, que seria o terminador de string. Então o terminador não entra, ele só pega as letras realmente que você digitou, sem considerar o terminador que é adicionado, tá? O string copy, cpy, então você copia para dentro de uma string um outro conteúdo qualquer, tipo Joana, eu estou copiando para dentro do string, tá? strcat, né? Você pega e faz uma concatenação, então você vai ter alguma coisa tipo em mate letras aqui, ele vai adicionar Joana né, ao mate letras, e string copy, que compara uma string com outra, tá? E retorna 0 se for igual, retorna menor que 0 se for anterior no alfabeto, tá? E retorna maior que 0 se for posterior no alfabeto. Por exemplo, string copy Fábio e Joana, tá? Então, ele está comparando Fábio com Joana. O que faltou aqui um par de aspas aqui, né? Tudo bem. Tem um errinho aqui, mas não tenho nem como editar porque eu transformei em PDF. Ou seja, Fábio está antes ou está depois de Joana na ordem alfabética? Está antes, então ele vai retornar um valor menor que 0. Tá? Fábio com Fábio são iguais? São, então ele retorna a 0. Tá? Então o resultado disso aqui, dessa comparação, é igual a 0. Tá? Fábio com Adilson. Adilson está antes ou está depois de Fábio? Está antes. Então retorna. Então Fábio está depois de que Adilson, né? Então ele retorna maior que 0, tá? Nessas comparações aqui. Bom, para a gente entender um pouco melhor, então essas 4 funções aqui são funções que a gente vai usar muito. Para fazer uso dessas funções você precisa incluir a string.h. Vamos voltar aqui. Então eu vou começar, aqui. Vamos começar falando aqui então do nosso programa em C. E nós vamos criar um programa em C, então, para
vamos até colocar um comentário aqui, então barra asterisco, tá? Programa para ler uma série de nomes, tá? Como eu estou fazendo comentário, não estou me preocupando com a acentuação, estou colocando acentuação mesmo. Comentário aqui não vai ter problema. Programa para ler uma série de nomes e separá-los em dois conjuntos. De acordo com o sexo. Homens e mulheres. Ok? Então, vou colocar aqui um asterisco barra, né, para terminar o meu comentário aqui. Então, o programa para ler uma série de nomes e separá-los em dois conjuntos de acordo com o sexo, homens e mulheres. Muito bem. Então, o meu programa principal, bom, antes de mais nada, eu tenho que dar include na minha biblioteca, só pus um comentário ali no momento. Então, include, né, a primeira biblioteca padrão que a gente vai usar, difícil escapar dela, só se a gente não estiver programando para uso de teclado de monitor, então, programar um robô, algo parecido, do contrário, ou uma placa de Arduino, caso contrário, você vai incluir sempre essa biblioteca. Então, você tem que dar include também na outra biblioteca, que é a string.h, que tem aquelas funções que nós acabamos de ver na apostila da professora Miriam, né? Então, nós temos aqui main, né, o programa principal, e eu vou salvar esse programa já para ele começar a ficar colorido. Que o nome que eu vou dar para esse programa aqui? Então, eu vou dar um file save as, tá? Eu vou colocar aqui o nome dele, homens sublinhado mulheres. Homens sublinhado mulheres. Bom, tudo bem. Então, o que eu tenho que fazer agora para, né, a primeira coisa, declarar, por exemplo, nomes. Né, uma variável chamada nomes, onde eu vou colocar aqui quantos caracteres você quer que tenha para o nome. Bom, um nome, nós não vamos colocar nome, sobrenome e a família toda, né, toda a árvore genealógica né, da pessoa. Vamos colocar apenas o nome, né, inicial, tá bom? Então nós vamos colocar aqui 20 posições, que é o suficiente. Então, muito bem, só que eu vou ter vários nomes, tá? Então, eu estou definindo aqui que esse nome pode ter 20 letras. E assim como em qualquer matriz você tem linhas e colunas, né? Se eu pegasse, por exemplo, aqui alguns exemplos de nomes, então até vou colocar aqui no comentário, tá? Então, eu vou colocar aqui nomes, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Laura, Alice, Luiz, Sandra, tá? João. Muito bem, eu tenho esses nomes todos aqui, certo? E vou separá-los então por sexo depois. Mas vejam, prestando atenção aqui, se a gente pegar só esse conjunto aqui de nomes, né? Os nomes dispostos dessa forma aqui, o que eles formam? Então, cada nome que você digita, ele vai formar, na verdade, um vetorzinho aqui com caracteres, só que você tem uma série de vetores, então, na verdade, você tem uma matriz de caracteres, né? Ou seja, você tem, se você fosse fazer isso aqui, se eu quadriculasse esse espaço aqui todo e colocasse uma letra dentro de cada quadradinho, assim por diante, você estaria armazenando todos esses nomes aqui na forma de uma matriz. Então essa matriz tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Mas eu vou colocar aqui mais linhas. Eu vou colocar aqui 10 linhas. Então eu vou dizer que eu tenho 10 nomes com 20 posições cada nome. Então você continua tendo linhas e colunas. A ordem de uma matriz é sempre linhas primeiro, depois colunas. Certo? Então você tem linhas aqui. Quantas linhas você tem? 10 linhas. Eu coloquei aqui só 5 nomes. Tá?
mas eu tenho, na verdade, vai ter 20 colunas, então eu tenho 20 letras que podem ser, cada nome pode ter 20 letras. Então, quando você tem apenas um nome, é fácil. Foram exemplos anteriores que nós fizemos. Então eu só preciso declarar uma dimensão. Quando você tem vários nomes, eu tenho até 10 nomes, então sempre pense que cada nome vai numa linha e as colunas são as letras que formam o nome. Desculpe. Então, basicamente você tem que reservar espaço suficiente quando você declara uma matriz de caracteres. Ou seja, você tem um conjunto de strings aqui que estão dispostas no formato de uma matriz. Muito bem. E você vai colocar o que agora? Vou separar esses nomes em dois outros vetores. Tá? Bom, eu tenho 10 nomes, mas eu posso eventualmente digitar 10 nomes femininos. Então, eu posso ter no grupo das mulheres, desculpe, mulheres, eu posso ter 10, também pode ser todas mulheres, também com 20 posições. Ou eu posso digitar só nome de homens. Eu também teria, num caso específico, 10 nomes de homens de 20 posições cada. 20 letras, de 20 caracteres cada. Então, quando eu crio outros dois grupos, os dois grupos têm que prever uma situação onde todos os nomes podem ser de homens ou todos os nomes podem ser de mulheres. Então não adianta eu pegar e fazer aqui pela metade, tipo colocar 5 aqui, ou 5. Eu tenho que prever todas as hipóteses possíveis, até a hipótese de ter todo mundo do mesmo sexo, né? Todos os nomes do mesmo sexo e assim por diante. Então isso aqui é diferente do que nós tínhamos visto antes. Então a ordem é sempre linha e depois coluna. Sempre linha, depois coluna. Muito bem. Então o que mais que eu tenho que fazer agora? Eu vou precisar de algumas variáveis auxiliares. Por exemplo, eu sei quantas mulheres vai ter no vetor? Não sei. Sei quantos nomes vai ter que eu vou digitar? Não sei. Tá? Eu não quero digitar os 10 agora, quero, digamos assim, grupos menores. Então eu vou fazer um programa que aceite uma quantidade diferente de nomes. Né? Então int, por exemplo, tá? E vou controlar isso com i, né? E vou precisar de um índice para controlar o vetor das mulheres. Eu vou colocar m, tá? Começa com 0. Então i também vai começar com 0. Tá? M vai começar com 0, é um inteiro, então. M de mulheres e H de homens. H começa com 0 também. Muito bem. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Bom, agora eu tenho que fazer o seguinte, eu quero separar, então, eu quero fazer a leitura de vários nomes, né? Então eu já vou começar um loopzinho com o tipo do, porque eu vou ter que ler pelo menos um nome, né? Bom, o que eu vou fazer? Se esse nome for um nome em branco, né? Encerrou o programa. Então eu vou ler nomes, então, enquanto while, um minúsculo, while, tá difícil digitar aqui, while, qual é a condição de parada do loop? Que nome seja diferente de 0, diferente, de 0, tá errado, não pode fazer dessa forma. O nome nunca vai ser 0, o nome vai ser um caractere, 0 é número. Eu não posso comparar uma string com 0. E além de tudo, nome não existe. A variável se chama nomes. Então tem que ser nomes aqui. Mas quais nomes? O nome que eu estou lendo agora. Então, como eu tenho vários nomes, o nome que eu acabei de digitar, o nome I, já que I começa com 0, enquanto ele for diferente de 0, mas não é bem assim que a coisa funciona. Né? Ou seja, eu não posso fazer uma comparação de uma string com um número. Não tem como fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Você precisa comparar se o nome, por acaso, é branco. Né? Muito bem. Como é que eu faço para comparar? Então, ele vai ler nomes, né, no máximo até 10 nomes. Tá?
Então eu posso até colocar aqui while e eu posso colocar aqui, ó, enquanto i for menor que 10, tá? Ou então não pode passar de 10 nomes, né? Porque eu separei aqui um espaço suficiente para 10 nomes apenas, né? Então, enquanto i for menor que 10, tá? E nomes, ou nomes, vou digitar um nome em branco. Mas como é que eu faço para saber se é um nome em branco? Eu não posso comparar com zero, porque zero é número, não é branco. Ah, então eu posso colocar branco aqui assim, tipo isso aqui. Opa. Fazer desse jeito aqui? Também não. Não posso comparar desse jeito, porque eu não, só posso fazer uso desses sinais aqui de comparação se eu usar apenas um caractere. Quando você trata de uma string, você não pode fazer comparação desse jeito. Por isso que nós acabamos de ver na página 39 da apostila da professora Miriam, que nós temos algumas funções de string. Então, eu vou ter que usar aqui um strcmp, que é um string comp, comparação. Tá? String compare, na verdade. Estou comparando nomes i com o quê? Com... Bom, como é que é um branco? Né? Então, esqueça isso aqui. Na verdade, eu vou ter que comparar aqui. Está faltando um parênteses aqui também, né? Aqui está faltando um aqui, ó. Esse aqui é lá do while e esse aqui é da minha string comp aqui. Muito bem. Eu vou comparar nomes, o nome que eu acabei de ler, que, né, a variável que eu estou armazenando é nomes com S, então eu não posso colocar no singular aqui, porque é aquela variável que eu defini, que é um conjunto de nomes lá, mas eu estou usando nomes com S aqui, certo? Eu tenho que comparar com um branco. Então eu comparo desse jeito que está aqui, mais ou menos. Acontece que quando você dá Enter, você insere uma quebra de linha. Então você tem que comparar se o nome que você digitou é apenas uma quebra de linha, né? Então, quando você dá Enter, você inseriu uma quebra de linha. Então, se o i for menor que, enquanto o i for menor que 10, porque eu reservei espaço de 10 posições, portanto, o i só pode ir de 0 até 9, porque a contagem começa no 0 e não no 1, então só pode ir de 0 até 9, daí eu tenho 10 dígitos, né? Então, enquanto for menor que 10, e comparando o nome que eu acabei de ler com o Enter, então, enquanto eu não digitar apenas um Enter no lugar do nome, né? Muito bem, então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um printf aqui, tá? Perguntando o nome, né? Então, eu vou colocar aqui, nome, vou colocar aqui uma porcentagem D, para saber qual é o nome que eu estou lendo, tá? Nome, porcentagem D, e vou igual a, até vou colocar desse jeito que está aqui, tá? Vírgula, o que vai aqui de variável? A variável i, né? O i, na verdade, vai começar com 0, então ele vai pedir aqui o nome 0, tá? E vou, então, fazer bom, vou fazer um scanf do nome 0, certo? Como é que eu faço? Qual é o formato do scanf? É uma porcentagem S, com uma cadeia de caracteres, um string, tá? Eu vou ler, então, que variável que eu vou guardar isso aqui? Eu vou ler em nomes. Então, veja, aqui eu posso me dar o luxo de tirar o S. Aqui não, aqui é o nome da variável. Se eu declarei nomes com S lá em cima, tem que ser nomes com S aqui embaixo também. Nomes índice I. Né? Muito bem, então eu vou colocar aqui dessa forma. Tá? Bom, o que mais que eu preciso fazer? Então eu vou ler o nome, né? Se o nome faltou aqui uma variável chamada sexo, que eu esqueci de declarar, então colocando aqui no char o sexo, tá? Então eu vou precisar agora ver se por acaso esse nome que eu... Não tem sentido se eu der apenas um enter, perguntar o sexo, né? Se eu não digitei nome nenhum.
Então eu tenho que ver se o nome que eu acabei de entrar aqui, de fazer a leitura, não é simplesmente um enter. Então eu vou colocar aqui um if, né? Então o enter acaba sendo uma quebra de linha contra a barra N. Então eu vou perguntar aqui se string CMP, tá? Compare, né? String compare, tá? Se, então eu vou ter um par de parênteses também, se nome índice, nomes índice I, por acaso for contra a barra N, que é uma quebra de linha, que é um enter, né? Então string compare nomes contra a barra N, certo? Se isso for diferente de zero, significa que não é igual a uma quebra de linha, tá? Então, se for diferente de zero, ele pode ler. Ele vai ler, então, o quê? Ele vai ler ele vai jogar o nome, né? Vai perguntar o sexo primeiro. Então, vai ler o sexo. Então, vou fazer aqui um printf, certo? Então, printf, tá? Vou perguntar o sexo, né? Então, sexo. Então eu vou perguntar aqui se... Eu até nem vou colocar masculino ou feminino. Eu vou perguntar aqui se é homem ou é mulher, simplesmente isso. Não vou nem colocar a palavra sexo, eu vou colocar aqui H, homem, ou M, mulher. Homem ou mulher. Então eu vou colocar aqui, ó, digite M ou digite H ou M. Então tá aqui, certo? Muito bem. Então, se por acaso o nome não for branco, não for um enter, simplesmente daí eu pergunto se é homem ou mulher, tá? Bom, muito bem. Então eu vou perguntar aqui agora o seguinte, né? If, né? Sexo, aliás, tem que fazer um scanf antes. Scanf, então eu digito e leio aqui scanf. Bom, eu vou ler um caractere, então é a porcentagem C, tá? Que caractere é esse? E como é? E sexo, né? Opa, sexo, tá? Leio sexo aqui, ok? Muito bem. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar se o sexo, if sexo. Então quando eu vou comparar apenas um caractere, eu posso fazer o uso desse sinal de igual aqui, tá? If sexo igual a H, então H maiúsculo, ou sexo igual a H minúsculo, tanto faz digitar maiúsculo ou minúsculo, opa, ou não existe aqui, né? Ou não existe, desse jeito aqui é Portugal. Teria que ser ou aqui. Então, se o sexo for igual a H, ou o sexo igual a H minúsculo, o que eu faço? Eu vou colocar aqui... então, se o sexo for igual a H maiúsculo ou H minúsculo, tanto faz, tá? Eu vou colocar o nome no vetor dos homens, senão eu vou colocar no vetor das mulheres, tá? Então, como é que eu faço para colocar no vetor do... Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Se for H, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar. Então, para copiar uma string, string copy, strcpy, copie para dentro de homens índice H. H é o índice que controla, né, os homens, então, o vetor dos homens. Copia para dentro para homens de índice H o nome, nomes, índice I.
Então eu não posso fazer uso do sinal de igual para a hora de copiar para dentro do vetor. Como é uma string, eu tenho que fazer string copy, tem que usar a função de string. Então copie para dentro de homens H o nomes índice I, que é o nome que eu acabei de digitar. Tá? Se for homem, ele faz isso. Então ele pergunta o sexo, copia aqui para dentro. Muito bem, então, uma vez que eu já adicionei um elemento no vetor, eu tenho que fazer aqui H++, porque no próximo eu não posso jogar em cima da posição 0, porque agora a posição 0 já está ocupada. Então a posição 0 dos homens, o H começava com 0. A posição 0 já foi ocupada. Então eu tenho que colocar agora na próxima posição. Então eu tenho que fazer um H++. Tá? Bom, se não for homem, só pode ser mulher, else, né? Então, eu vou copiar para dentro do vetor feminino, né? Então, eu vou fazer o quê? Um CPY, string copy, para dentro de mulheres, tá? Então, mulheres, qual é o índice que controla as mulheres? O índice M, tá? Eu vou copiar para lá o nomes índice I. Nomes índice I. Ponto e vírgula. E também, como eu adicionei já um elemento no vetor lá das mulheres, no conjunto das mulheres, eu tenho que avançar o índice também, M++. Né? Então, índice controla as mulheres. Ok? Então, ele vai fazer esse tipo de coisa aqui. Tá? Ele vai fazer até que o I chegue em 10. E ele vai montar os dois vetores, então, o vetor dos homens e o vetor das mulheres. Muito bem, eu agora quero só, para terminar esse programa, escrever, né, o vetor dos homens e o vetor das mulheres. Tá? E vamos começar primeiro pelas damas. Né? Então, vou colocar aqui, ó, escrevendo. Então, isso aqui acrescenta, deixa eu até colocar aqui, ó, aqui, incrementa o conjunto, incrementa o conjunto dos homens. Dos homens. Conjunto das mulheres. Ok? Então não chega a ser bem um vetor, porque é um formato de matriz, na verdade, que se forma, mas em termos de nomes acaba sendo, na prática, como se fosse um vetor. Então vou formar o conjunto aqui. Então, mostrando os conjuntos homens e mulheres. Ok? Muito bem. Então vamos começar aqui pelas mulheres, né? Então eu vou matar a variável i, porque eu não preciso mais dela, ela já cumpriu sua função aqui. Eu vou agora, então, fazer um outro for aqui, né, para escrever, então, os dois vetores, homens e mulheres. Tá? Então, for i, começando com 0, enquanto i for menor, no caso das mulheres, menor que m, então ele soma 1 sempre, então ele vai ter m menos 1 elementos dentro do vetor, então i menor que m, tá? I mais. E eu vou escrever então o conjunto das mulheres aqui. Bom, para ficar uma coisa mais bonita, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro quebrar duas linhas, printf, printf, vou dar duas quebras de linha aqui, contra barra n, certo? Vou escrever aqui mulheres igual a... Até vamos fazer uma coisa mais chique. Damas. Damas, né? Coisa mais elaborada. Damas igual... Tá? Vou colocar aqui, então, o início do vetor, certo?
ele vai escrever todos os nomes de damas, então eu tenho que fazer o quê? Um printf, tá? Para escrever. Qual é o formato? Porcentagem string. Eu vou escrever string por string, eu vou dar uns espaços entre as strings, 1, 2, 3, né? E até vou colocar uma vírgulazinha aqui. String. Vírgula, espaço. Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Para ficar um formato perfeito, bonitinho, ia ser bem complicado aqui, porque tem que controlar os espaços e mais. Então, vamos colocar separado por vírgula. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, printf porcentagem string. Qual é a variável que eu quero escrever aqui? Eu quero escrever mulheres, índice i. Então, ele vai escrever os elementos do vetor mulheres. Né? Por que I agora e não M? Porque M, na verdade, ele calculou a quantidade de. Cada vez que ele colocava uma mulher, ele somava 1 no M, e M é a quantidade de mulheres. Então o M está aqui, ó, como quantidade de mulheres. Eu estou usando o I agora, porque nem preciso mais da variável I. A variável I foi útil na leitura, mas agora na escrita aqui, eu posso zerar ela de novo, né, e usar a mesma variável. Então eu estou escrevendo aqui mulheres, uma por uma, começando com uma posição 0 até M. M foi que eu gravei lá em cima. Então, dependendo da quantidade de mulheres, eu fui acrescentando cada vez M++ aqui, somando 1 no vetor mulheres. Né? Então, os tamanhos do conjunto homens e mulheres não necessariamente são iguais. Eu posso ter mais homens ou mais mulheres, e assim por diante. E quem controla isso, então, o índice foi o M. Então, o I aqui, na verdade, né, ele foi. Eu já não preciso mais usar ele, eu já usei ele lá em cima, e agora aqui eu posso reinicializá-lo com 0. Tá? E eu estou tendo, então, mulheres aqui, o conjunto das mulheres, ele vai escrever os conjuntos aqui. Quando ele terminar isso aqui, eu quero que ele feche, então ele vai fazer um printf, tá? Ele vai fechar o vetor, fechar o conjunto, tá? E pode até dar um contra-barra N aqui para quebrar linhas. Né? Então ele vai escrever os vetores das mulheres, então damas, né? Escrevendo o vetor das damas. Muito bem, e agora eu vou, então pulei 2 linhas, eu vou escrever agora printf aqui, printf, cavaleiros. Damas e cavaleiros. Né? Muito bem, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou fazer de novo um for. Posso usar a mesma variável i, porque né, for i, começando com 0, enquanto i for menor ou igual, menor que h, são os homens, né? Então, quem que está controlando o vetor dos homens? A letra h. Tá? Ponto, é a variável h. Né? I mais, mesma coisa, e o resto fica igual, né? Então eu vou fazer aqui um printf, então faltou cavaleiro, está tudo certinho, faltou, então, printf é a mesma coisa ali, printf, qual é o formato da variável? Uma string, porcentagem S, tá? Que eu vou escrever aqui? Então eu vou colocar porcentagem S, uma vírgula, um espaço, para não grudar, vírgula, homens, índice I. Ele vai escrever um por um dos elementos do vetor homens, né, do conjunto homens, que na verdade forma um vetor de strings mesmo ali. E vou fechar o vetor. Printf, tá? Vou fechar o conjunto aqui com o quê? Com um fecha-chaves, né? E daí vou aproveitar e colocar também duas quebras de linha, contra-barra N e contra-barra N. Ótimo. Então, está pronto o meu programinha aqui que classifica, né, monta 2 conjuntos de homens, né, damas e cavaleiros aqui, no caso. Certo? Vamos rodar o programa. Lá, build and run. Então, build and run. Salvou já. Então, o nome índice 0.
Vamos colocar na mesma ordem que está ali, ó. Laura, certo? A Laura é homem ou mulher? Puxa vida, ele já pegou o nome 0 e tá... nem deu tempo de ler aqui. Né? O que está acontecendo? Então, o que está acontecendo é o seguinte, gente. Quando você digita um Enter, você digita aqui o nome, né? E ele vai ler o sexo. Não deu tempo de ler o sexo porque ele pegou um Enter no meio do caminho. Então, faltou aqui um Get Char, tá? Para gastar o último Enter. Então, isso aqui é para descartar o último Enter. Um Enter que está sobrando, que entrou aqui no lugar da leitura do sexo. Aqui ele pegou e entrou um Enter no lugar do sexo. Por isso que ele nem perguntou o sexo. Né? Então, Build and Run, de novo. Então, faltou ali, ficou sobrando um Enter no lugar que não deveria. Então, vamos pegar os mesmos nomes que estão ali. Laura. Laura. Laura é homem ou mulher? Mulher. M. Nome 0. Opa. Está sempre no nome 0. Então, estou gravando em cima do mesmo vetor. O que faltou aqui? Faltou o seguinte. Cada vez que eu vou ler um novo nome, faltou um I++. Eu preciso incrementar o vetor também de nomes que eu estou lendo, né? Senão ele nunca vai chegar no I menor que 10. Cada vez que eu leio um nome, né, eu posso fazer esse I++ lá em cima, ou aqui embaixo. Vamos fazer lá em cima, então. Parece que fica mais entendível aqui. Eu li um nome, tá? Então, não posso fazer isso aqui não, porque isso aqui é o nome 0, tem que ser no final. Quando eu vou ler o próximo nome, não posso mudar lá em cima não. Tem que ser aqui, I++. Né? Então, quando eu vou ler o próximo nome, eu tenho que incrementar o I, né? Porque senão eu vou ler de novo o meu nome 0. E eu nunca saio da mesma posição no vetor. Tá bom? Então, até não precisava ler, eu precisava ler nomes aqui, nem precisava ser com vetor, né? Podia ser nome mesmo, leio um nome. Eu posso até simplificar, porque eu não preciso armazenar, a menos que eu queira armazenar todos os nomes lidos. Se eu não quiser, eu posso só ler um nome, com até 20 posições. Não preciso mais disso aqui, ó. Eu não preciso, na verdade, ter nome como sendo o nome em si. Eu tenho que ler apenas um nome. Né? Ou agora o outro que eu tenho que guardar várias posições, esse sim. Então eu posso ler apenas um nome e volto a ler outro nome, mas eu não estou armazenando porque eu estou armazenando já nos dois vetores. Então, em vez de nomes índice I, vou colocar apenas nome. Tá? Comparo o nome, isso aí. Ó. Tá? Muito bem, vamos lá. Vamos rodar então, ó, meu nome, nem preciso armazenar todos os nomes, porque eu já vou jogar nos vetores mulheres e homens. Tá? Vamos rodar então o programinha aqui, Build and Run. Então, Build and Run. Nome 0. Tá, estou lendo o nome. Opa! Que coisa. Deu um zebra aqui na minha visão. Aqui. Só um pouquinho que deu zebra aqui, irmão. Nome 0. Ok. Tá? Então eu vou ler o nome. Até eu vou ler, nem precisa ser nome 0, mas tudo bem. O nome 0 é o primeiro nome que eu vou ler. Eu não estou armazenando o nome 0, não. Tá? Até, como eu não estou armazenando o nome 0, eu vou eliminar isso aqui, para não dar confusão. Nome. Tá? Eu leio um nome, o nome é um nome, sempre que ele volta para ler um nome aqui. Ok, então vamos lá. Build and Run. Para não dar confusão, eu não estou armazenando os nomes. Eu estou jogando direto nos vetores de homens e mulheres. Build and Run. Ok, nome. Qual é o nome? Laura. Tá? Homem ou mulher? Mulher. Nome. Alice. É homem ou mulher? Mulher. Nome. Luiz. Tá? É homem ou mulher? É homem. Nome. Sandra. É homem ou mulher? Mulher. Nome. João. Sem acento, para ele não truncar. Né? Homem ou mulher?
homem. Nome, eu vou dar um Enter aqui para encerrar. Ah, eu peguei um getchar aqui. Tem um probleminha mesmo. Temos um probleminha aqui, que ele está pegando o getchar antes de fazer a comparação. Antes de encerrar. Ele está pegando o Enter fora. Então eu tenho que comparar o Enter aqui dentro. Antes de ler o sexo, eu tenho que descartar quando eu vou ler o sexo. Getchar antes de ler o sexo. Senão, né, o Enter entra aqui. O Enter estava no lugar errado. Vamos lá, build and run. Pena que tem que rodar tudo de novo. Mas tudo bem, sem problema. Então, nome. Nome, eu tenho que ler, né? Então, se eu der Enter... Opa, ele não está fazendo isso aqui. Se encontra. Se for diferente de 0, de Enter... Compare o nome com Enter. Se for diferente de 0, entra para ler o nome no lugar. Tá? Se não... Faltou comparar aqui, né? Ele não termina nunca mesmo, né? Se for igual a 0. Então... Comparação é 2 sinais de igual. Né? Então, eu comparo o nome com o Enter, se for igual a 0, porque são iguais, né? E daí sim. Então, ali estava o errinho, né? Build and run, nome, Enter. Mesmo assim, ele não fez. Ele não perguntou o sexo, mas também não fez. Nome. É. Tem que ser diferente de 0, né? Porque senão ele não para. Tá um erro ali. Build and run. Se não for Enter, não faz. String comp nome com contra barra N, que é um branco. Bom, eu vou colocar aqui como fim. Então, para eu não estar conseguindo entender aqui a quebra final, tá? Será que contra a barra 0 daria certo? Contra a barra 0 também não daria certo, eu acho, porque é um caractere especial. Contra a barra N é quebra de linha. Contra a barra 0, ele vai reclamar. Não dá certo contra a barra 0 porque é um caractere, não posso comparar um caractere com aspa dupla, porque ele não é um string, então quando a pessoa digitar fim, termina. Tá bom? Então, build and run. Ok. Eu vou colocar fim por enquanto, e falta a gente ver aí depois como comparar com um enter, né? Se der só enter. Nome, fim. Nome, fim.
Está pedindo o nome aqui. Então, o que está acontecendo? While, nome, comparando o nome. Ah, faltou um i aqui. Não, tinha que ser ou mesmo. Terminar uma das duas condições aqui. E, enquanto i for menor que 10, ou nome for diferente de fim. Se eu digitar fim, tem que terminar. Enquanto o nome for, comparando, for diferente de zero, é diferente de fim. Se for igual a zero, porque é igual. Né? Então, build and run. Nome, fim. Fim. Temos um probleminha aqui. Por que ele não está fazendo isso? Ele está comparando se i for menor que 10. Enquanto i for menor que 10, ou for diferente o ou não dá certo porque é uma coisa ou outra. Então tem que ser o e mesmo. As duas condições têm que ser verdadeiras. For diferente de zero, então agora sim. Então, build and run. Nome, fim. Tudo bem. É isso aí, aqui que estava errado. Tá? Em vez de ou, é e. As duas condições têm que ser verdadeiras. O i tem que ser menor que 10 e o nome tem que ser diferente de fim, daí ele fica lendo outros nomes. Tudo bem, vamos em vez de fim aqui, colocar contra a barra N, que é quebra de linha. Tá? Então, contra a barra N. Ok. Então vamos lá. Quebra de linha que é o Enter. Build and run. Nome, Enter. O Enter não funcionou. Se o nome for igual a branco, se eu usar fgets é que eu tenho, daí eu pego o Enter, senão eu não pego. O scanf não pega o Enter mesmo. Se o nome for igual a branco, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu usar scanf, então tudo depende de que comando você vai usar. Build and run, tá? Nome Enter, branco. Não, ele não aceitou. Então, vou colocar aqui um branco. Se eu usar um fgets em vez de nome, ele vai aceitar o branco. Mas eu quero usar o scanf mesmo. Então, build and run, nome, espaço em branco, enter. Vamos comparar com fim primeiro, para depois a gente tentar corrigir isso aí. Se eu digitar fim, ele encerra. Tá? Muito bem. Então, depois eu vou ver por que ele não está pegando o nome em branco aqui. Tá? Build and run. Esse é o tema do próximo vídeo, aí, a questão de fazer uma leitura de um caractere em branco. Daí a gente fala das diversas maneiras de fazer esse tipo de coisa usando fgets, gets e scanf. Então o nome, vamos pegar os nomes que estão aqui na lista. Laura, Alice, mulher, tá? Nome, Alice, tá? Homem ou mulher,
Luiz. Homem ou mulher? Homem. Próximo nome, Sandra. Né? Homem ou mulher? Mulher. Nome, João. Vou colocar sem acento aqui para não truncar. Né? João. Homem ou mulher? Homem. Certo? E o próximo nome eu vou digitar fim. Tá? Então ele não vai perguntar o sexo, porque né, já vai ao final, ele não pergunta o sexo, que já tem o if aqui perguntando se foi comparado com fim. Então, damas, Laura, Alice e Sandra. Cavaleiros, Luiz e João. Certinho, ele montou os dois grupos. Né? E nós vamos depois dar uma olhadinha no próximo vídeo por que não deu certo essa questão aqui do nome em branco. Tá? Mas eu comparo. Então, no próximo vídeo a gente já vê. Eu já vou tentar aqui o erro, em vez de fazer várias tentativas, eu já vou dar uma olhada aqui que né, não estou conseguindo ver agora no momento o que deu errado, mas eu sei que tem. Eu não queria usar o fgets pega o Enter e você consegue comparar com. E daí o Enter, o contra/barra N dá certo. Né? O último seu caractere for Enter, o fgets lê o Enter. Só que eu queria usar com scanf e tem uma nuancezinha aí que eu vou mostrar no próximo vídeo. Ok? Obrigado.